Dando continuidade à nossa segunda aula de hoje. Na primeira, eu fiz uma revisão de esclarecimento sobre os conceitos, a compreensão de equação de segundo grau. Adentramos a revisar os seus termos A, B e C. Descobrimos que incógnitas são valores desconhecidos. Observamos que nem sempre B e C possuem valores reais, senão o zero. E quando isso acontece, a gente passa a reconhecer quando a equação é completa ou incompleta. Completa quando ela possui valores reais para o termo A, B e C. Incompleta quando B ou C não possui valores e sim é igual a zero. Dei uma questão mostrando esses exemplos, a primeira questão de equações completa, incompleta. Na 2, eu já adentrei para cálculo de raízes. E disse para vocês que, para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, nós precisamos seguir as fórmulas de delta e a fórmula de Bhaskara. E aqui na questão 3, nós vamos trabalhar mais uma questãozinha encontrando as raízes por meio da fórmula de Bhaskara. Vamos aplicar essa fórmula. E aí, nós estamos observando que nós temos a equação 3x ao quadrado, porque A tem sempre a incógnita elevado ao quadrado. Menos 7x, a incógnita x de B é dependente da incógnita de A. Mais o valor do C, que é independente, que é 4. E toda equação de segundo grau é igualada a zero. Primeiro passo que nós vamos fazer aqui é observar o seguinte. Nós vamos descobrir que o valor de A é igual a 3. Que o valor do B é igual a menos 7. Que o valor para o C é igual a 4. A partir daqui, nós temos como distribuir a fórmula de delta. E delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora vamos substituir esses valores. Delta é igual a B. Quem é B? Menos 7. Então, nós vamos colocar menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. Qual é o valor de A? O valor do A é 3. Vezes o valor do C. Qual é o valor do C? 4. Então, vezes 4. Logo, nós temos que delta vai ser igual
Eu coloquei aqui em evidência para não complicar esse sinal aqui, né? Porque menos 7 vezes menos 7 vai dar mais. 7 vezes 7, 49. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui do ladinho. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Encontramos aí que essa multiplicação de 4 vezes 3 vezes 4 vai dar 48. Logo, o valor de delta é igual a 49 menos 48, que encontramos 1. Então, esse é o valor de delta. E aí, agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara que nós vimos na aula anterior? É x menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, vamos substituir. Nós vamos procurar por essa fórmula x igual a menos da fórmula e o valor de b. B é negativo, menos 7. Menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1. Agora, nós vamos encontrar a parte do denominador, que é 2 vezes o valor de A. Qual é o valor do A? 3. Então, eu tenho 2 vezes 3. Daí, eu tenho o quê? Eu tenho menos por menos dá mais. Então, eu tenho 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1. E 2 vezes 3 é 6. Logo, agora nós vamos descobrir as raízes, que já sabemos que são 2. Ou você chama x', ou você coloca o 1 aqui embaixo, sem essa linha aqui, e diz x1. Vou chamar de x'. É igual a quanto? Nós temos aqui 7. Vamos procurar primeiro pelo sinal positivo, que aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos primeiro para o positivo. 7 mais 1 dividido por 6, igual a 8 sobre 6. Aqui nós temos uma situação de número racional ou fracionário, como você queira falar, que pode ser simplificado ambos termos, que é numerador e denominador, por um único número, nesse caso, o 2. Porque se eu for usar o 4 aqui, não dá certo para o 6. Se eu usar o 3, não dá certo para o 6, mas não dá para o 8. Então, é pelo 2. E 8 dividido por 2 dá 4. E 6 dividido por 2 dá 3. Encontramos a primeira raiz. Vamos encontrar agora a segunda raiz, que você pode chamar x duas linhas. Se não utilizar essas duas linhas, pode colocar o número 2 aqui e dizer x2. Primeira raiz, segunda raiz. E agora nós vamos utilizar o sinal negativo, porque aqui nós dissemos que é mais ou menos. 7 menos 1.
dividido por 6 vai ser igual 7 menos 1, 6. 6 é 6. 6 pode ser dividido por 6, que vai ser igual a 1. Então, encontramos x, duas linhas, a raiz é 1. E daí, nós encontramos o conjunto solução da equação. O conjunto solução da equação é 1 e 4/3. Ok? Entendido até aí? Caso não, pausa, revê, escuta, acompanha, vai registrando, vai copiando. E aí, então, você pode seguir para a alternativa B. E eu deixo os passos aí da alternativa B com você. Vocês vão observar, escutar, pesquisar e resolver essas alternativas, né? Então, boa aula para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. E as dúvidas no PV, para que a gente vá aprendendo juntos aí, né? Boa aula e até amanhã.